Aqui estamos novamente neste horário, de 21h30, toda quarta-feira, para celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Para quem acompanha nossas jornadas, e já deixamos sempre muito claro, que não pertencemos a nenhuma crença religiosa, nenhuma religião e nenhuma doutrina religiosa. Quando celebramos saúde através da cura pela medicina espiritual, o espiritual é escrito com E maiúsculo e se refere sempre a Deus. Seria como dizer cura através do poder de Deus. Outro aspecto sempre repetido é que não somos professor do espiritual. Seria muita pretensão de nossa parte receber este título. Não existe professor do espiritual e nem universidade do espiritual. E sempre nos conduzimos pelas perguntas que chegam até nós. Somos apenas alguém ávido na busca do conhecimento espiritual e da cura pela medicina espiritual. Nós temos uma formação médica via ciência médica, através da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Mas as escolas médicas ignoram o ser espiritual que nós somos. Porque a ciência médica é uma ciência. A medicina espiritual, ela é regida pelos princípios espirituais. A ciência médica é regida pelos princípios científicos. Os princípios científicos são sempre construídos no ver para crer. Ou seja, os princípios científicos têm como informantes visão, audição, olfato, paladar e tato. E só. Mas hoje nos propomos a falar sobre saúde e doença. Você precisa entender exatamente o que significa saúde e o que significa doença. E à primeira vista parece ser fácil saber o que é saúde e o que é doença. Mas para exatamente você saber o que é saúde e o que é doença, primeiro você precisa entender o que é este ser humano que nós somos. Sempre que possível em nossas jornadas, nós estabelecemos um paralelo entre a ciência médica e o reino espiritual. E aqui não vai ser nada diferente. Para começar, vamos voltar ao conceito dos reinos deste universo. Sempre, eu repito isso, porque este é o princípio de tudo. Nós aprendemos reino mineral, vegetal e animal. Diríamos que esses são os reinos da visibilidade. São os reinos que os nossos sensores físicos percebem, nos informam. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Reino mineral, vegetal, animal. Mas, porém, acrescentamos mais dois reinos neste universo. O reino espiritual e o reino mental, que são os reinos da invisibilidade. Estes reinos não podem ser compreendidos pelo raciocínio científico. Porque, como são reinos invisíveis, nossos sensores físicos não estão equipados para revelar a existência desses reinos espiritual e mental, e até são rejeitados. Assim, o que eu posso adiantar é que com estes 5 reinos nós podemos situar tudo, eu disse tudo, e todas as coisas e todas as criações desse universo, as visíveis e as invisíveis.
Posso adiantar, porém, a todos vocês que este é um universo espiritual, com alguma característica material, mas nós não aprendemos assim. Nós aprendemos que este é um universo material, e este é o princípio científico do ver para crer. Então, no reino científico, este é um universo material. No reino espiritual, este é um universo espiritual, que é o reino de toda a criação. Assim, toda a criação tem filiação espiritual. Falamos também como nossas crenças, que a nós foram impostas, nos conduzem para uma vida completamente material. Nossas crenças e nossos conhecimentos sempre voltados para o mundo físico, do ver para crer. Inclusive, que todas as ciências são construídas neste princípio do ver para crer. A ciência médica não é exceção. O fenômeno, para ser promovido a fenômeno científico, precisa convencer os sensores físicos. Acontecer, se repetir, ser medido através de nossos 5 sensores ou informantes materiais. Falamos sobre o ser humano integral no reino espiritual, corpo, mente e espírito, ou melhor, espírito, mente e corpo, e o ser humano para a ciência médica, corpo físico, e também mente no sentido de pensamento e comportamento. Então veja como a ciência médica é simplista quando ela se refere ao ser humano. É um corpo físico que tem um pensamento e um comportamento. Ponto. Mas para o reino espiritual, não. Para o reino espiritual, nós somos espírito, mente e corpo. O espírito tem poder total sobre a mente e o corpo. Mas vejam bem, a mente tem o livre arbítrio, ou vontade própria de escolher aquilo que ela bem entender. O espírito manda, desde que a mente aceite obedecer às determinações espirituais. Se a mente quiser, e a decisão final é dela, a mente, e o corpo sempre vai obedecer às determinações da mente. O espírito pode mandar ordem ao corpo através da mente superconsciente, da mente consciente e da mente subconsciente, que depois voltaremos à análise destas 3 estações da mente. Mas hoje o nosso foco é mesmo sobre o binômio saúde e doença e saúde. Como já dissemos, em todas as pesquisas de opinião pública, a preocupação maior é sempre com a saúde. E não poderia de modo algum ser diferente, pois sem saúde nada faz sentido. Para a ciência médica, existe uma definição de saúde dada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Para a OMS, a saúde não é simplesmente a ausência de doença, mas é um bem-estar físico, mental, social, etc, etc, etc. Todas as definições de saúde total que não incluem o ser humano e o espírito, fatalmente serão incompletas. Assim, para a ciência médica, dirigida para o corpo físico, somos apenas um amontoado de células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. Se estão funcionando em perfeita harmonia e equilíbrio, somos vivos e saudáveis. Se algum desses sistemas estão funcionando mal, somos vivos, mas estamos doentes. E se algum desses sistemas deixam de funcionar, vamos a óbito. Para a ciência médica, a vida
e a saúde são proporcionadas pelo bom funcionamento de todas as nossas estruturas celulares, biológicas. Para o reino espiritual, a história é outra, é muito diferente. No reino espiritual, não são as células que nos dão a vida e saúde, mas é a vida, com V maiúsculo, o alento, o sopro divino que faz todas as estruturas funcionarem em perfeita harmonia e equilíbrio. E aí, sim, temos vida e saúde. Mas para estudar saúde e doença, vamos antes entender o ser humano total, integral. Ainda não vamos nos preocupar com o ser humano espiritual que somos. Então, para a ciência médica, podemos adoecer no corpo físico, nos vários departamentos da nossa biologia. Coração, pulmões, aparelho digestivo, rins, sistema endócrino, reprodutor, sistema nervoso, sistema músculo-esquelético. E para restaurar a saúde desses sistemas, em estado de mau funcionamento ou doença, a ciência médica nos oferece as especialidades médicas, clínica médica, pediatria, cardiologia, etc. Desde que o doente possa comprar a terapêutica médica. E como a ciência médica, para a ciência médica, somos também mente, entendida como pensamento e comportamento, se estamos com nossos pensamentos desordenados ou com um comportamento que foge aos padrões éticos, morais, culturais, familiares, escolares ou religiosos do lugar onde vivemos, estamos com a mente doente, ou recebemos o rótulo até de doentes mentais. Aí a ciência médica nos oferece a psiquiatria, a psicologia e a neurociência. A neurociência é uma ciência que tenta associar todo o nosso comportamento e nossas ações em função de núcleos cerebrais ou áreas cerebrais ou mesmo da bioquímica cerebral. Mas a neurociência ainda deve muito para entender e explicar o ser humano mente, pensamento e comportamento que somos. Mas para o reino espiritual e reino mental, vejam, a revelação nos ensinou que, na verdade, nós temos 7 saúdes. Sim, 7 saúdes, e não 2, como a ciência médica diz. Para o reino espiritual, nós temos uma saúde física, uma saúde mental, uma saúde espiritual, uma saúde emocional, uma saúde afetiva, uma saúde social e até uma saúde financeira. Essas são as 7 saúdes. Nós vamos falar rapidinho sobre cada uma delas. A saúde física é para o nosso corpo físico, nosso corpo material, que a ciência médica também se propõe a tratar e eventualmente curar. Para a nossa saúde mental e de nosso equilíbrio da mente, dos pensamentos, de nossas ações, de nossos comportamentos. E a saúde espiritual? Como será essa saúde espiritual? Se é tão difícil definir o espiritual, vejam vocês. O espiritual do ser humano é sempre saudável. Ele não adoece nunca. É o Deus dentro de você. Então, a saúde espiritual é sempre total, integral. Não existe a doença espiritual. Essa expressão doença espiritual é imprópria. Seria como dizer Deus está doente, o que não é verdade. Então veja como eu interpreto essa expressão saúde espiritual. Veja você, a maior parte das pessoas tem 0 de conhecimento espiritual. Isso é doença espiritual. Você não saber nada sobre o reino espiritual, isso é doença espiritual. Eu diria que isso é uma verdadeira epidemia, porque a grande maioria dos habitantes deste planeta desconhece qualquer tipo de conhecimento espiritual. Isso é doença espiritual.
Saúde espiritual é aquele ser de luz que conhece um pouquinho do reino espiritual. O conhecimento espiritual é muito vasto, é muito grande. Se todas as ciências pudessem estar juntas, assim mesmo, a soma de todas as ciências seria muito pouco em relação a todo o conhecimento espiritual possível. Então, vamos continuar. Saúde espiritual, um pouco de conhecimento espiritual. Doença espiritual, desconhecimento total do reino espiritual. Saúde emocional é o equilíbrio de nossas emoções. Veja, vocês podem pensar assim. Sim, o equilíbrio das emoções negativas, das emoções de desgraça. Não. Tanto as emoções de gratificação, as emoções gratificantes, as emoções de alegria, de felicidade, como, por exemplo, uma paixão, requerem também equilíbrio para se dominar as emoções até gratificantes. Quanto mais para a gente se equilibrar quando nos vem uma desgraça. E essa emoção de desgraça são muito marcantes em nossa vida, mas não deixam de ser lições de ascensão espiritual. Depois nós temos uma saúde afetiva. Saúde afetiva é muito fácil explicar para vocês. Olha o que eu vou dizer. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Então, saúde afetiva é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Se isso não acontece com você, você tem uma doença afetiva. Saúde social. A saúde social é a saúde em que a sociedade onde nós vivemos nos permite um trabalho, uma renda desse trabalho, um trabalho honesto, né? Um trabalho que resulte em benefício para a gente próprio e para a própria coletividade, um ambiente em que possamos criar nossa família, nossos filhos, e proporcionar a eles, né, escola, religião, alimentação, proteção, enfim, isto é saúde social. E saúde financeira? Essa também não é difícil. Saúde financeira é o equilíbrio entre receita e despesa. Se você tem uma receita, um ganho maior que a sua despesa, você é saudável financeiramente. Agora, a maior parte das pessoas tem as despesas muito maiores que a receita. Isso é doença espiritual e é geradora de muito estresse e de muitas doenças. Então, reino espiritual, reino da criação. Reino mental, reino da função. O reino espiritual cria tudo e todas as coisas. O reino mental é o reino que determina o papel, a função, a fisiologia do que cada criação do reino espiritual tem que desempenhar neste universo planetário. Pois bem, vamos nos deter agora no conceito espiritual de mente, já que mente pode ser, conceituada cientificamente, filosoficamente e até pelas próprias religiões. Quando você fala em mente, quando você fala em inteligência, quando você fala em consciência e você vai consultar os dicionários, você sai mais confuso do que antes. Porque é difícil mesmo conceituar estas palavras. Mas de uma forma ou de outra, sob a ótica da revelação, veja a resposta que nós aprendemos sobre mente no reino espiritual. No reino espiritual, nós temos uma mente individual. É a mente de cada um de nós.
É a mente do nosso pensamento, das nossas decisões, do nosso raciocínio lógico e das nossas ações, de cada um de nós. Então, essa é uma mente chamada individual. Depois tem uma mente coletiva. Imagine vocês uma briga na família. Então, faça uma reunião para decidir com quem está a razão. Então, reúne-se os membros da família, uma parte está de um lado, com determinado raciocínio, e a outra parte é contrária, né? Então, pode-se dizer que aquelas mentes juntas que têm um determinado raciocínio é uma mente coletiva. É a reunião das mentes individuais. As mentes coletivas também podem ser entendidas até num campo de futebol, né? Em que tem a torcida de um determinado time, que até entoam canções juntos, gritos, xingam o juiz, enfim, juntas. São as mentes coletivas. Depois nós temos uma mente universal. Mente universal, veja você, é uma mente única. Não são várias mentes universais. Não, a mente universal é uma mente única que permeia todas as mentes. A minha mente universal é a sua mente universal. Entende? A mente universal é a mente de todos. Tá? É por isso que existe uma propriedade chamada telepatia. Ou seja, comunicação entre as pessoas. Essa comunicação se dá através de uma mente chamada universal. E tem uma quarta mente que se escreve com M maiúsculo. É a mente da inteligência suprema. É a mente que permeia esse universo, que criou esse universo. Essa mente se chama mente. A mente mais inteligente que existe é a mente de Deus. Bom, o nosso tempo parece que está se esgotando, mas, enfim, nós vamos falar ainda sobre 3 estações da mente que são muito importantes para definir exatamente o que é o ser humano. E, em cima disso, depois, nós vamos poder falar o que é saúde e o que é doença. Mas, se vocês quiserem mais alguma informação sobre cura pela medicina espiritual, acessem o nosso site www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico, acessem o site www.ruimercurio.com.br. No YouTube, vocês podem acessar Rui Mercúrio, Rui com Y, e vocês podem acionar os vídeos de nossas jornadas anteriores. Nós temos 2 clínicas em São Paulo, uma no bairro do Pacaembu, a Avenida Pacaembu 1024, telefone 3661-4243. E outra clínica em São Paulo, no bairro do Morumbi, Avenida Giovanni Gronchi, 1263, bairro do Morumbi, em São Paulo. Telefone 3744-4007. Aqui estaremos novamente na próxima quarta-feira, desejando a vocês muita saúde e que sejam muito felizes.